Olá, bom dia a todos, bem-vindos ao nosso canal aqui na TVD. Que bom contar com vocês aqui hoje. Está friozinho, né? Praticamente em todo o Brasil, mas nós estamos aqui com um modelo bastante diferenciado e tenho certeza que vai aquecer essa manhã de vocês aqui. Nós estamos na TVD procurando sempre inovar, trazer novos modelos de conteúdo. E nós estamos desenvolvendo aqui na TVD, em parceria com a VMware, um trabalho muito interessante, falar sobre infraestrutura segura, diante desse cenário que nós estamos vivenciando hoje de ataques cibernéticos e todos esses desafios do home office, desse novo cenário de trabalho. Com certeza a gente precisa ter um outro olhar sobre todo o nosso ambiente de infraestrutura. E essa jornada está sendo desenvolvida aqui na TVD, nas manhãs aqui com vocês e com o time da VMware. E hoje nós estamos aqui, preparamos, na verdade, com o time da VMware, um evento diferente, uma manhã diferente, uma manhã mais prática, onde a gente vai poder olhar com um pouco mais de detalhes a anatomia de um ataque, poder olhar com um pouco mais de detalhe todo esse desdobramento e também, depois, como sempre, é a nossa característica aqui, por isso que eu falo que é um webinar diferente, a gente vai abrir para perguntas e respostas de vocês. Então, a participação de vocês continua sendo fundamental aqui com a gente, tá bom? Eu tenho alguns recadinhos antes da gente começar, de eu apresentar, na verdade, o time aqui da VMware. Nós, como principalmente nesse programa, isso é uma novidade da TVD, nós estamos implementando aí um modelo de certificação para vocês que estão participando conosco, mas precisa ficar aqui o tempo todo, tá? Nosso controlinho aí de audiência vai mostrar quem está com a gente, quem vai ficar com a gente até às 11h30, eu tenho certeza que a maioria sim, e aí vocês podem solicitar o nosso certificado de participação, principalmente nesse evento de hoje, que é um evento que tem uma característica muito interessante, muito prática, muito de treinamento, de consultoria, tá bom? E o outro recado importante é que nós estamos, como eu falei, numa jornada com a VMware. Então, o objetivo também é atender a expectativa de vocês, não só trazer conteúdos que nós consideramos importantes, mas também aqueles que vocês gostariam de ver. Então, a gente está colocando aí na nossa transmissão uma enquete, e nessa enquete vocês vão poder participar e opinar sobre quais seriam os temas que vocês gostariam de ver aqui nesse modelo de evento, né, de interação, nos próximos encontros que nós vamos, com certeza, ter aqui na TVD, tá bom? Então, atenção aí na nossa enquete, atenção na nossa apresentação também, e aguardem que teremos, sim, sessão de perguntas e respostas, ok? Pessoal, muito obrigada. Agora eu quero trazer aqui o meu parceiro nesse projeto, junto com o time da VMware, Charbel Chalala, Territory Manager da VMware. Bem-vindo, Charbel. Muito frio por aí? Que bom você aqui, aquecendo a nossa manhã. Tudo bom, obrigado mais uma vez a gente aqui fazendo mais um evento juntos, né? Obrigado mais uma vez por todo esse apoio, toda a equipe aí da TV, né? Da TV Decision. E estamos juntos, né? E um frio danado. Vamos começar esse... O clima está tão diferente, né? Que a gente não sabe mais se é inverno, se é primavera, a gente não sabe nem como que a gente está, mas que bom. Primeiro, bom dia a todos, bem-vindos. A gente vem de uma sequência de vários eventos aí, sempre falando de infraestrutura segura, né, Graça? Como que a gente traz isso para o mercado, como que a VMware oferece isso para o mercado. A gente explicou um pouco como entregar uma infraestrutura com segurança, uma infraestrutura de segurança, onde a VMware atua, o que a VMware vem fazendo aí para proteger nossos clientes. E a ideia hoje, a gente trouxe dois dos nossos especialistas aí que montaram esse ambiente para a gente demonstrar um ataque de ponta a ponta ali, né? A gente vai mostrar, eles vão explicar para a gente um pouco o conceito de ransomware, como que um ransomware ataca, que é um assunto da moda, querendo ou não, infelizmente, né? É o assunto da moda. E aí eles vão mostrar como que a gente defende, né? E eu vou dizer contra-ataca, né? Não é esse o termo correto, né? Mas a gente contra-ataca esses ambientes e como a VMware tem atuado. Aí no final a gente, não só no final, mas aí eu vou convidar todos que façam as devidas perguntas, utilizem a nossa plataforma aí, né, a plataforma da Decision para fazer as perguntas, a gente vai respondendo, na verdade os meninos,
os nossos dois engenheiros vão respondendo na medida das apresentações e no final a gente abre para um bate-papo aí, né, Graça? Acho que vai ser isso. Aí eu vou voltar para você apresentar os nossos dois coringas aí, né? Sim, sim, com certeza. Como o Charbel colocou, ao longo da nossa apresentação, da apresentação da VMware, vocês mandando já as perguntas, dentro do contexto a gente já vai trazendo, e os nossos especialistas, os especialistas da VMware já podem ir respondendo, e no final a gente faz, então, esse nosso debate. Eu quero agora, então, trazer para vocês o Leone Tolesano. O Leone Tolesano é engenheiro de soluções Latam na VMware. Eu vou ler o currículo dele, porque ele está estreando aqui com a gente. O Leone conta com mais de 10 anos de experiência em TI, gente, tendo atuado como arquiteto de sistemas e líder técnico de pré-vendas, cobrindo toda a América Latina. Já trabalhou também em projetos críticos, incluindo antifraude financeira e arquitetura, além de estratégia de segurança de TI em grandes bancos brasileiros, bem como em clientes estratégicos do governo. Leone, bem-vindo aqui na TVD e ao nosso evento, super evento de hoje. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu vou aproveitar, enquanto você está compartilhando, vou apresentar o Davi também, porque vocês dois vão atuar em conjunto aqui nessa apresentação. O Davi já esteve aqui com a gente, o Davi é NSX Systems Engineer na VMware, engenheiro também de sistemas, especializado na área de virtualização de redes e segurança, e vai estar conosco aqui também, apresentando e participando junto com o Leone dessa apresentação. Pessoal, é com vocês, vamos lá, e nossa audiência aí, junto conosco, nessa jornada super interessante. Vamos lá, Leone, com você e o Davi. Vamos lá, pessoal. Bom, primeiro, novamente, bom dia a todos aí, obrigado pela presença de vocês. A gente separou em vários pequenos blocos, né? A gente vai fazer demo, demonstração técnica, mas eu preciso passar alguns conceitos mínimos ali para a gente poder se contextualizar do que a gente vai mostrar, por que a gente está mostrando isso. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é cenário atual, né? A gente tem visto, acho que todo mundo, né, deve ter lido isso, tem acompanhado que os ataques cibernéticos estão crescendo demais. E durante a pandemia, mais ainda. Então, se já tinha uma curva de crescimento, essa curva foi mais acentuada ainda durante a pandemia. O nosso centro de pesquisa, da Cabo Black, para ransomware específico, identificou um aumento de quase 150%, 148% ali. E a maioria desses ataques um pouquinho mais de 50%, focado no mercado financeiro. Então, isso dá alguns indícios de onde a gente precisa realmente investir em segurança, onde a gente precisa estar tanto do nosso lado para oferecer para os clientes, como para vocês também, onde investir, onde reforçar, né, minha estratégia de segurança. Tá? Phishing cresceu assustadoramente, 600%, e hoje o principal, disparado, é o principal vetor a gente chama de vetor de ataque, né? Então, seja ransomware, seja um backdoor, seja o que quer que seja, a maioria das infecções hoje tem vindo de phishing, né? Um e-mail com alguma mensagem maliciosa, com um link malicioso, um anexo suspeito que as ferramentas não estão sendo muito eficazes para filtrar, os usuários estão clicando, tá? Ainda que eu já falei também teve um ataque, um crescimento muito de ataque contra nações, contra o que a gente chama de nation state, que seria a ideia de você ter um grande governo atacando empresas de outro país, startups, roubo de segredos industriais, mas também de informação sigilosa, governamental, estratégica. Isso é uma coisa que a gente só ouvia falar, era meio teoria de conspiração há uns 20 anos atrás, e se provou que isso é uma realidade. E é muito difícil, né? Você tem um atacante com recurso ilimitado, praticamente, é um governo por trás, focado em te atacar, você e na sua companhia. Então, é muito difícil, a gente sabe disso. A gente vai falar bastante disso aqui hoje. Não existe bala de prata
para segurança. Não vai ser a solução de perímetro, ou de endpoint, ou de data center que vai te proteger. É o conjunto disso, é as ações, é como você operaciona isso. E as pessoas que você está treinando no seu time para poder atuar. E mesmo assim, você ainda pode ter um incidente, muito provavelmente vai ter, só que a diferença é que você vai estar preparado para responder isso, você vai estar mais do que se você não tivesse investido nisso. Tá? Então, essa é a mensagem, tá? O resumo. Tá? Mercado de healthcare também, por causa da pandemia, né? O pessoal querendo roubar segredo industrial das vacinas e tudo mais, sabotar, então teve bastante coisa de ataque de healthcare também. E na parte de educação também, né? Porque as crianças, adolescentes e faculdade também, etc. Os acadêmicos trabalhando de casa, estudando de casa, e então essas empresas de educação tiveram que investir em educação remota, e isso abriu uma brecha de segurança bem grande, porque elas não teve tempo de preparo e tudo mais. Então esses são os principais cenários de ataque hoje, tá? Em relação a threat hunting específico, o que é threat hunting? A ideia de eu ser proativamente caçar pontos de melhoria no meu ambiente e de ataques também, né? Claro, de ameaças, e sarar elas. Então, eu tenho um time como se fosse uma auditoria constante. Cara, como é que eu posso melhorar a postura do meu antivírus? Como é que eu posso melhorar minhas regras de firewall? Como é que eu posso melhorar minha proteção de perímetro, IDS, IPS, NDR? O que pode melhorar? Esse tipo de ataque que, quando acontece, eu posso automatizar? Eu posso já colocar a máquina automaticamente em quarentena, por exemplo? Trocar ela de política, uma política mais agressiva? O que eu posso fazer para automatizar aqui? Então, é sempre uma autocrítica na ideia de melhorar a sua postura. Isso é threat hunting. Hoje, a gente já tem visto um crescimento grande disso. Então, na América, isso é global, tá? Na América Latina ainda está, infelizmente, baixo esse mercado. Mas a gente tem visto um crescimento grande das empresas montando times de resposta a incidentes, SOC e tudo mais, e a gente tem ajudado bastante cliente com isso, tá? Contem com a gente. Todos eles que têm programas, né, quase todos eles, 80% aqui, estão fazendo caça de ameaça forte, né, investindo realmente nisso. E quase todo mundo aqui, 88% aqui, acredita que isso realmente melhora, não é só uma coisa a mais, um compliance, um mal necessário, né? É algo que realmente agrega valor, tá? Então a gente consegue ajudar isso também dentro da VMware, tá? Bom, e aí o que tem da arquitetura da VMware para a segurança? O que a gente tem? A gente chama de segurança intrínseca, tá? Então o principal é isso aqui, é o seu negócio, são os seus aplicativos, seus dados, né, dos dados dos seus usuários. Isso é o centro do seu negócio, o centro da sua operação. A gente entende isso. Isso hoje está desatualizado. A gente tem uma disciplina de modernização de aplicação de forma segura, seja monolítico, seja container, seja arquitetura microserviços, com todas as camadas de proteção que essa disciplina envolve. WAF também, parte de microsegmentação e assim adiante, que a gente vai reforçar hoje ainda, tá? Na parte de multi-cloud, então, assim, a VMware consegue atender multi-cloud, então, nuvens públicas, nuvens privadas. A gente não está limitado a data center, não está limitado a on-premises. A gente tem toda uma infraestrutura de multi-cloud já pronta, já disponível, integrada com as ferramentas da VMware. E o portfólio de segurança, obviamente, também está aqui. A parte de Digital Workspace é muito importante, pessoal. A gente tem uma agenda hoje que não dá para falar de tudo, isso ia ficar muito extenso. Então, a gente não focou nessa disciplina, mas a gente tem soluções, a gente pode ajudar vocês. No final, o pessoal acho que vai mandar até uma enquete para vocês de sugerir próximos temas, e um dessas opções é a parte de proteção de Digital Workspace. Então, a parte tanto de VDI, quanto usuários remotos, VPN e tudo mais, é uma dessas sugestões de tema, não é o foco hoje, mas a gente consegue ajudar também dentro da VMware, tá? E na parte de Virtual Cloud Network, que o Davi vai falar já em breve, muito em breve, junto com outras coisas, a gente consegue também fazer uma proteção muito, muito eficaz, e a gente vai mostrar isso para vocês hoje, tá? Isso é o que a gente chama de segurança intrínseca, é você ter uma estratégia desde a camada de aplicação, desenvolvimento, do ciclo de desenvolvimento, do provisionamento disso,
dos ambientes que cercam essa infraestrutura, os múltiplos ambientes, e como é que elas se interconectam e como que a gente protege isso, e os usuários que estão conectados nessas aplicações, nesses serviços, tudo isso dentro de uma rede gerenciada segura, ou redes, né, gerenciadas seguras que a gente consegue prover, tá? A gente vai começar falando na parte de networking, tá? E tudo que a gente fala hoje aqui, pessoal, se a gente tiver que resumir, vai estar dentro desse círculo aqui, que é a ideia de você fazer controles de configuração, de segurança, então, desde políticas, regras de firewall, tudo isso aqui entra como hardening e um pouco de prevenção também, dependendo do que você estiver fazendo. Aqui são os ataques acontecendo e a prevenção acontecendo. Algumas coisas não vão ser detectadas, não vão ser prevenidas, não vão ser detectadas. Daí aqui entra a resposta. Aqui entra eu responder o incidente, melhorar minha postura de política de segurança. Putz, eu não tinha pensado nesse cenário. Muda as regras, e pronto, isso aqui não vai me incomodar mais. E você automatiza também. Daí você fecha o ciclo. Agora você já fez o hardening de novo com o que você aprendeu com o seu incidente. E isso é um ciclo completo, né, de incidente de segurança. E a VMware tem portfólio para todas essas disciplinas aqui, já trabalhando integrado, funcionando juntos, tá? Isso que a gente quer mostrar para vocês hoje. A gente vai começar na parte de segurança. Vou deixar o Davi falar. Bom dia, Davi. Bom dia, Leone. Bom dia, pessoal. Obrigado a todos aí pela disponibilidade, pela atenção. Leone, eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá bom. Legal, pessoal. Falar um pouquinho da parte de segurança de rede, né? Então, aqui a gente tem o nosso data center, né? Onde a gente tem nossas aplicações aqui, sejam elas aplicações bare metal, máquinas virtuais, pods Kubernetes, né? E a gente protege essa infraestrutura normalmente utilizando um firewall, né? A gente tem lá o nosso firewall de perímetro e o nosso firewall de data center. Como que é a arquitetura de segurança dessa solução, né? Nossas aplicações aqui, elas se comunicam e o nosso firewall de perímetro vai proteger dos ataques externos, né? Se a gente tiver uma comunicação indesejada entre, por exemplo, essa máquina virtual e aquele servidor bare metal, um database, por exemplo, o nosso firewall de data center, que é o default gateway da rede, vai bloquear esse tráfego. Mas e se a gente tiver uma comunicação indesejada dentro do mesmo L2, dentro da mesma subnet, dentro da mesma camada de enlace, né? Por exemplo, um usuário que está tentando um acesso privilegiado ou uma conexão SSH ou RDP, uma outra máquina que ele não deveria ter acesso, né? Ou um ransomware ou um worm que se espalha dentro do data center e a gente tem poucos mecanismos de controle aqui dentro dessa camada de enlace, né? Bom, com base nesse cenário, a VMware tem uma abordagem diferente, né? Utilizando uma abordagem de firewall distribuído com o NSX, né? Onde a gente vai proteger toda a carga de trabalho utilizando um firewall transparente, que ele vai atuar no ponto mais próximo da aplicação, seja ele uma máquina virtual, um pod ou um servidor bare metal, né? Se a gente tiver uma comunicação indesejada, por exemplo, dentro de uma máquina virtual para qualquer outro elemento de rede ou qualquer outro elemento, a gente vai bloquear esse ponto, essa comunicação, antes desse tráfego chegar na camada de rede virtual mesmo, né? Ou antes de chegar na camada de rede. Dessa forma, a gente consegue garantir que a proteção seja granular, protegendo todo o workload. Legal. E para cargas, por exemplo, que não são protegidas pelo NSX, por exemplo, um AIX, né? A gente consegue atuar protegendo esse cara, protegendo essa carga de trabalho, atuando como default gateway daquela máquina. Dessa forma, a gente consegue trazer uma camada única de segurança aqui, tanto para workloads protegidos pelo NSX, quanto workloads que não são protegidos pelo NSX, né? Que estão fora dessa arquitetura. A gente consegue estender isso também para ambientes virtualizados de rede, onde eu estou criando aqui uma arquitetura de overlay, de automação. A gente consegue entregar também um firewall aqui entre a camada de overlay e a camada de VLAN, né?
e consegue estender também essa proteção para cargas nativas da nuvem. Então, eu criei lá uma instância EC2 na AWS. A gente consegue utilizar o nosso NSX Manager como forma de garantir a segurança no ambiente on-prem e também no ambiente na nuvem. Tá? Bom, uma das vantagens dessa arquitetura é a gente simplificar como são criadas as regras de Firewall. Então, o NSX ele tem aqui o conceito de grupo, né, que permite a utilização, a simplificação de como são criadas essas regras, né? Então, o grupo ele pode ter, de forma estática ou dinâmica, a inclusão ou a exclusão de outros objetos. Por exemplo, máquinas virtuais, pods, containers, né, sistemas operacionais, redes, endereço IP, tag e até grupo de AD, né? Então, posso criar, por exemplo, um grupo NSX que vai ter todo usuário do grupo de RH, ou todo usuário do grupo financeiro, ou todo usuário do grupo de desenvolvimento, né? Da mesma forma, eu posso criar um grupo chamado Web, que vai ter toda a máquina virtual que tem o Web no nome. Ou eu posso criar um grupo chamado AppOne, que vai ter toda a máquina virtual ou pod, né, ou container, que tenha o tag AppOne do escopo produção. Né? O que é esse escopo aqui, Davi? Bom, a VMware, ela suporta um tag hierárquico de 2 níveis. É o mesmo conceito utilizado na AWS, Azure e outras ferramentas de automação. Né? Então, a gente padronizou, né, adotou esse conceito de tag de 2 níveis para trazer uma experiência única. Legal. Aqui a gente vai para um exemplo de como funciona a arquitetura. Então, eu tenho aqui 4 cargas de trabalho, 4 VMs, né? 2 VMs de produção e 2 VMs de desenvolvimento, todas conectadas aqui na VLAN 100. Né? Então, a gente vai proteger esse ambiente. A gente vai criar um tag chamado prod, que vai ter toda a máquina virtual com o tag prod do escopo tier. Depois, a gente vai criar um grupo chamado dev, que vai ter toda a máquina virtual com o tag dev com o escopo tier. E o que a gente vai fazer? Aplicar os tags nas máquinas virtuais. No momento que eu aplico o tag na máquina virtual, automaticamente ele entra dentro do grupo. Né? Eu não preciso alterar a política de segurança já criada. E, durante a demo, a gente vai criar também algumas regras. Entre elas, uma regra que vai impedir a comunicação de dev e prod, qualquer tipo de protocolo, e outra a gente vai impedir a comunicação dentro do mesmo grupo, dentro do prod, apenas a aplicação SSH. Eu não quero que uma máquina de produção seja utilizada de jump para outra máquina de produção para um acesso indesejado. Então, a gente vai bloquear esse tipo de comunicação. Legal. Então, aqui a gente tem nosso demo, né? Então, aqui a tela do vCenter, tenho aqui 4 maquininhas na VLAN 100, vou startar um teste aqui de comunicação do prod para dev, aí depois um teste de comunicação SSH, um teste de dev para prod, e outro teste de SSH de dev para prod. Né? Vou aqui dar uma olhada no meu tag prod tier, e vou colocar aqui as máquinas virtuais de produção. Né? Vou atribuir o tag para aquela máquina. Atribuir o tag para o prod 1 e prod 2. Aí eu vou agora na parte de Firewall e vou criar minha regra. Vou criar a primeira regra aqui, chamada NSX-DFW, DFW-NSX, e vou chamar essa regra de block SSH, no ambiente de prod. Né? Vou criar aqui minha origem. Vou criar um grupo chamado grupo prod, que vai ter toda a máquina virtual que tenha o tag prod, que a gente atribuiu ali na tela anterior, né, o escopo tier. Aí a gente tem uma interface HTML5 aqui bem interativa e responsiva, né, onde eu posso fazer o drag and drop. Depois eu procuro a aplicação SSH aqui, eu estou fazendo essa regra na camada 7, ou seja, independente da porta, e seto ali a ação como reject. No momento que a gente faz isso, a conexão ali SSH entre prod foi bloqueada. Né? Prod não fala mais com prod na porta 22, não, mas a aplicação SSH.
Depois, a próxima regra vai ser de prod para dev, vou bloquear qualquer comunicação de prod para dev. A minha regra já estava, o meu grupo já estava pré-criado ali. Aí a gente vê a comunicação de prod para dev aqui sendo bloqueada. E por último, a gente vai bloquear de dev para prod. Notem que, em momento nenhum, eu precisei colocar aqui o endereço da máquina virtual, nem nada assim. Sempre utilizei conceito de grupo aqui, tag, mostrando a simplicidade da operação da ferramenta, né? Legal. Um ponto importante é que a gente criou essas regras sem alterar endereçamento IP das máquinas virtuais, sem alterar endereço de default gateway, sem alterar a entrada na tabela DNS, sem alterar o código de fonte de aplicação. Então, a gente consegue criar um firewall transparente aqui, sem qualquer necessidade da reengenharia ou redesign da arquitetura IP existente, né? Indo um pouco mais a fundo na solução, a gente consegue também não só entregar a parte de segurança L4 e L7, que assim, o mercado chama de microsegmentação, né? Mas a gente consegue ir além, entregando também a parte de IDS e IPS. Então, a gente tem aqui a nossa VLAN 100 aqui também, onde eu tenho as minhas aplicações, né? Tenho pods nesse caso também, e essas máquinas se comunicando, e o nosso firewall distribuído aqui, atuando em tudo que entra e sai daquela máquina virtual, né? Além do firewall distribuído, a gente pode ter a nossa solução de IDS e IPS atuando simultaneamente, tanto identificando ou protegendo, né, prevenindo tráfego malicioso, baseado aí na assinatura de um comportamento anômalo, né? Então, a gente tem um exemplo de como essa solução funciona. Tenho aqui um servidor Drupal, né? E aqui eu tenho uma máquina que vai servir de ataque, né? Esse servidor Drupal, ele tem um CVE conhecido, já que pode ser explorado. Então, a gente vai explorar através do Metasploit, utilizando aqui o Drupalgeddon 2, iniciando uma sessão de shell reverso. Depois, a gente vai identificar esse comportamento, e por último, a gente vai alterar a nossa assinatura de detect para detect prevent. Vamos voltar aqui para o nosso demo. Vou iniciar aqui o ataque, né, utilizando o Metasploit. A sessão ela vai ser concluída e a gente vai abrir uma sessão de shell reverso aqui no nosso servidor Drupal. Consigo verificar os arquivos, remover arquivo, editar arquivo, fechar aqui o site, né, colocar uma frase ali no site. E agora a gente vai dar uma olhada aqui no NSX, o que ele identificou desse ataque, né? A gente consegue verificar aqui o histórico de detecção, origem de IP de origem, IP de destino, porta, etc., né? A outra assinatura também, inclusive com CVS Score, com CVE, ID de assinatura, histórico de intrusão, tá? Agora a gente vai alterar a nossa assinatura atual de detect para detect prevent, ou seja, ele vai prevenir também os ataques que a gente setar para bloquear. E vou reiniciar aqui a simulação de ataque. Dessa vez, o que vai acontecer? Ele vai rodar todo o script de ataque, mas não vai iniciar nenhuma sessão, né? Então, consigo verificar aqui que não tem nenhuma sessão ativa. Fazendo um refresh aqui no NSX, consigo verificar que agora tem um pontinho verde ali, que é o quê? São os ataques prevenidos. Então, consigo verificar quais ataques não tiveram sucesso, que foram protegidos aqui pela nossa arquitetura de IPS. Davi, oi, pode falar, Chardão. Apareceu uma pergunta aqui, eu vou aproveitar para interromper, que eu acho que é bem interessante. O Márcio perguntou para a gente aqui sobre as tags, essas tags que a gente tem dentro da nossa arquitetura. Ela funciona a partir de qual versão do vCenter? Você lembra isso de cabeça? É independente do vCenter, tá? A tag é do NSX. É independente do vCenter. Então, na compatibilidade do NSX com o vCenter,
hoje até a partir da 6.5, né? Então, 6.5, 6.7, 7.0. Mas eu posso também utilizar essas tags aqui do NSX em ambientes KVM. Então, eu posso ter a mesma instalação do NSX funcionando em vSphere, KVM, bare metal, tá? Mas é uma tag independente do vCenter, tá? Não é a tag do vCenter, é a tag do NSX. Beleza. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Charbel. E um V-chocolate aqui para o Márcio pela participação. É isso aí. Bom, falando um pouquinho mais do que a gente tá entregando agora também na parte de segurança de rede, né? Então, a gente viu que o NSX, ele entrega a parte de Firewall e IDS, né? Cobrindo aqui esses pontos aqui do framework MIT, né? E, recentemente, a VMware adquiriu uma empresa chamada Lastline, que vai cobrir os outros dois pontos aqui, que é a parte de NTA e Sandbox, né? Cobrindo aqui completamente o framework MIT, né? Então, a gente vai entregar não só a parte de segmentação de camada 2 a camada 7, né? Que é a parte de segurança aqui no ponto da interface da máquina virtual, pod, etc., como proteção baseada em assinatura, né? Analisando aquele comportamento anômalo, e utilizando a nossa solução Last9 aqui, a gente vai conseguir ir mais a fundo, né? Ter uma solução de NTA, que é Network Traffic Analysis, NDR, Anti-Malware. Então, vai fazer a parte de Sandbox, vai fazer a parte de Decryption também, vai fazer a parte de análise de comportamento e correlacionamento, né? Então, aqui tem alguns screenshots de como funciona a ferramenta, né? Então, eu tenho aqui um screenshot do Lastline, tá? Deixa eu fazer assim, que fica melhor, tá? Então, a gente vai ver aqui a parte de correlação, consigo ver aqui os hosts que participaram daquela intrusão, né? Consigo verificar que aqui teve um binário, tá? Malicioso, que foi diagnosticado nessas duas máquinas. Essa máquina aqui está falando com IP na internet malicioso, também IP suspeito. Aí depois essa máquina que ela conversou com essa outra máquina e as duas máquinas tiveram um upload suspeito, tá? Tive aqui uma autenticação Kerberos também suspeita, tá? Essas 4 máquinas aqui, né, elas tiveram tasks executadas remotamente suspeitas, né? Aí eu consigo ter também a timeline do ataque, né? Quando que foi entregue aqui o binário, quando que foi entregue o agente malicioso, depois iniciou a sessão de comando e control, teve a movimentação lateral, e a exfiltração, né? Consigo ter todo o histórico aqui do ataque numa análise de threat hunt, né? Seguindo aqui o estágio do ataque, né? A mesma tela anterior, só que mostrada de uma forma diferente. Então, teve aqui o delivery, movimento lateral, command control, movimento lateral, exfiltração, acesso de credencial, movimentação lateral, o histórico de intrusão, né? E, por penúltimo, a evidência daquela intrusão. Ou seja, se é, por exemplo, um comportamento malicioso, se teve um download de um arquivo malicioso, se teve um anexo no arquivo, uma assinatura, executou um comando confirmado, teve uma execução de uma tarefa confirmada, repetiu, local reputation, command control confirmado, né? Então, eu consigo ter a evidência daquele ataque, daquela ameaça, né? E, por último, até preciso acertar aqui o meu M, eu tenho a análise desse ataque com o framework do MIT, né? Então, consigo analisar todas essas anomalias no framework do MIT, fazendo esse mapeamento, né? Para ter uma completa visão aqui de qual campanha de ataque está acontecendo, qual que é o grupo que está por trás disso e como a gente pode proteger desse tipo de campanha, né? Pessoal, obrigado. Eu vou passar a palavra aqui para o Leone, que vai falar um pouco mais da parte de segurança de endpoint agora. Beleza. Pessoal, antes de a gente começar, tem alguma dúvida que vocês queiram tirar antes, já nessa parte que o
que o Davi falou. Talvez dá para encaixar aí uns 5 minutos aí, eu estou com tempo. Nós podemos aqui, no nosso placar aqui, já tem algumas perguntas, Leone, eu vou encaminhar uma primeira, do Gilberto Fernandes Nepomuceno da Silva. Obrigada aí, Gilberto, por estar com a gente. Carbon Black foi adquirida há pouco tempo. Qual o prazo para integração completa do mesmo à estrutura do Hypervisor? O Carbon Black será capaz de fazer proteção anti-exploit a nível do Hypervisor, enquanto a VMware não libera um patch? É a pergunta do Gilberto. Não, perfeito. Tem mais uma pergunta aí, né? Primeira questão da integração, a gente, dependendo de como você aborda, de que tipo de integração que você está falando, a gente já está integrado. Eu vou mostrar isso hoje para vocês. Então, a gente está integrado tanto no vCenter, quanto nas ferramentas de end-user, Horizon, Workspace ONE, e a gente também, não integrado diretamente, mas a gente consegue trabalhar junto com o NSX. Acho que quando o Last Line estiver já integrado, a gente vai ter uma sinergia maior, mas também tem. E também vou mostrar hoje para vocês, a gente tem o Login Site fazendo automação. Então, ele recebe os eventos do Carbon Black e já faz automação de remediação direto no ambiente. Então, já tem uma certa integração. Em relação ao vCenter, a gente, hoje, nessa release atual, a gente está focado nos workloads, nas VMs e tal. E aí, você não precisa instalar você usa o próprio VMTools ali, né, para poder habilitar as funções que você queira do Carbon Black, inclusive gestão de vulnerabilidade e tudo mais. Na parte de Hypervisor em si, a gente tem uma série de recomendações de segurança nativas do vCenter, que mitigam todos esses exploits aí. A gente pode mandar depois por e-mail para quem quiser, depois eu posso caçar aqui, quando no finalzinho aqui, sobrar tempo, eu tenho já pronto aqui. Então, você tem recomendações desde configuração de hardening do kernel do SX, a parte de criptografia, TPM, e você tem a parte de gestão de firewall de identidade também, gestão de identidade, perdão, a parte de single sign-on. Você tem uma série de mecanismos de prevenção contra esses exploits. Tem a parte de backup, criptografia de disco, são coisas que são além do Carbon Black, mas tudo VMware dentro do portfólio, tá? Eu não sei se a gente tem isso no roadmap, não sei se o Charbel tem. O Carbon Black no Hypervisor em si, eu confesso que eu não tenho essa informação. Tá? A gente tem dentro da estratégia da nossa BU, a gente tem todo o formato de integração, sim, mas a gente tem roadmap, mas não tem a data definida, tá? Mas tem, sim, todo o modelo já legal. Legal. Perfeito. A estratégia da empresa. Tá ótimo. Leone, vamos seguir. Eu vou monitorando aqui. Pessoal, podem mandando perguntas, todas elas serão respondidas, com certeza. Eu vou passando aqui durante a apresentação do Leone para a gente dar continuidade. É com você, Leone. Beleza, obrigado. Eu vou falar aqui de segurança para endpoint, né? E a gente tem ainda, a primeira coisa, uma situação de mercado, né? A gente tem muito cliente, principalmente aqui na América Latina, com solução que a gente chama de legacy, solução legada. O que é solução legada? São soluções de antivírus que têm 20, quase 30 anos aí, algumas, que elas foram evoluindo ao longo do tempo simplesmente com patches e dificilmente teve uma reengenharia ali. Então, ela depende de assinatura para proteger, que é bastante falho, e a ideia é mostrar para vocês uma abordagem diferente, consome muito recurso, porque, pensa, um software de 30 anos que você vai adicionando função, ele vai ficando pesado, né? De qualquer área, né? Você pega, sei lá, Photoshop da vida, hoje é meio pesado. E até que, na verdade, eles se refizeram em reengenharia em 2017 e reduziu, mas o meu ponto o software vai ficando pesado. E então é um problema. A experiência do usuário vai comprometida, porque você tem uma solução lenta, fazer scan o tempo todo na máquina atrapalha também. Então, a ideia hoje que o mercado tem abordado, que a gente o mercado chamou de Next Generation Antivírus, é a ideia de você usar Machine Learning e EDR para você coletar os eventos ali de tudo que está acontecendo. E aí, se você precisar, você tem um dia zero, e aí você precisa fazer um scan retroativo, né? Você precisa saber se você está afetado por isso no seu ambiente. Você não precisa escanear as máquinas. Você já coletou os dados. Ele já está na central da console. Você cruza com os dados que você já tem na console.
daí você não precisa ficar escaneando o disco. Só nisso você já ganha bastante desempenho, tá? Você até pode ter complementarmente uma questão de assinatura, se você quiser, mas a ferramenta não depende disso. Você tem todo o motor de machine learning e de análise de comportamento ali em tempo real para detectar as ameaças. A vantagem também dessa abordagem, além de ser mais eficaz, é muito mais fácil você visualizar o ataque. Eu vou mostrar também para vocês, porque você tem graficamente a sequência de tudo que aconteceu. É similar ao que o Davi mostrou do Last Line, você tem os identificadores ali, os IOCs e tal. Então, visualmente também fica muito mais fácil do que você receber uma mensagem com um hash maluco, um erro gigante lá que você tem que ir no site da Microsoft pesquisar o que aconteceu. As coisas têm facilitado, né, no dia a dia em relação a isso. Então, é esse tipo de solução que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? O que a gente entrega no Carbon Black? A gente chama de Endpoint Enterprise, né, na versão completa do Carbon Black. A gente tem o que eu falei, né, o antivírus, né, de última geração com o EDR com análise de comportamento, e já vem desde a versão mais básica já o pacote de Threat Hunting. Então, desde a versão, a gente está falando da Endpoint Enterprise aqui, mas desde a Endpoint Standard a gente tem acesso remoto, remediação, quarentena, todo esse tipo de coisa que geralmente é feito numa resposta a incidente. A gente já tem desde o pacote mais básico. Então, é uma solução que tenta cobrir o máximo possível do vetor de ataque, que seria um endpoint, tá? Visibilidade constante, porque a gente está coletando todos os dados ali. Importante, o EDR profissional, que é o que a gente trabalha, ele coleta todos os eventos, ele não coleta só o que a gente acha que é malicioso, porque senão mata aquela estratégia que eu falei para vocês do Zero Day, né? Eu não sei a ameaça no futuro, então eu preciso coletar tudo. E daí, se tiver alguma coisa nova, eu consigo cruzar os dados e falar, pessoal, hoje a gente tem uma inteligência nova, uma atualização de ameaça, mas essa ameaça já estava no seu ambiente há 30 dias atrás. A gente consegue mostrar isso para vocês. A ferramenta não detectou, não tinha, era Zero Day, né? Não tinha capacidade, mas está aqui, eu consigo mostrar evidência usando dados, a gente chama de correlação histórica. Isso é um ganho fantástico, um salto bem grande de postura de segurança, tá? E uma plataforma consolidada. A gente tem uma plataforma SaaS, que integra já no Hypervisor, já entrega nuvens públicas, privadas. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Aqui um pouco da tela, eu vou mostrar também no vídeo, mas aqui dá para ver toda a sequência de ataques aqui. Então, aqui um usuário abriu uma planilha de cartão de crédito, e daí essa planilha de cartão de crédito tinha macros, né? Tinha uma série de TTPs aqui, de técnicas usadas, e ele abriu o PowerShell encadeado, né? Uma sequência de PowerShell aí cifrado e encodado, que no final ele faz várias coisas. Ele conectou num Kali Linux, ele baixou um monte de artefatos, minerador de Bitcoin, é uma demo, né? Tem várias coisas aqui. Ele faz um ataque de persistência, então ele cria uma tarefa agendada no Windows e ele executa outras coisas aqui também. Então, a gente consegue mostrar exatamente tudo o que está acontecendo. Pode te dizer. Leon, eu queria que você se explicasse um pouquinho aqui. Teve uma pergunta perguntando se... Uma pergunta perguntando foi ótimo. Teve uma pergunta aqui do pessoal, um questionamento muito específico sobre ataques fileless, né? Aqueles que a gente executa especificamente em memória, normalmente exploração de buffer ou até outro tipo de coisa. Você passa um pouquinho para a gente só, porque está bem daquele contexto ali da tela anterior, né? Onde a gente vai monitorando o processo, etc., execução em cima de processo, coisas. A ferramenta da Carbon Black, ela nasceu para pegar esse tipo de ataque. O foco nunca foi pegar malware conhecido, assinatura. Sempre foi pegar técnicas de fireless, de evasion, técnicas que usam polimorfismo, técnicas de evasão de antivírus, né? Então, já nasceu desde o princípio para isso. A gente tem suporte total a ataques, proteção contra ataques fireless, seja PowerShell, seja VBS, seja Ruby, Python, o que quer que seja, essas linguagens aí de script em geral, uso de ferramenta legítima. É o caso aqui, estou usando o Excel com macro, né? PowerShell aqui também. PowerShell aqui dá para ver que está cifrado, encodado. Esse botão aqui, ele abre um pop-up e ele decoda o PowerShell também, mostra ali as ações com syntax highlight, ele fica coloridinho ali, você dá bem visual, bem completo. Exatamente para a gente fazer praticamente um forense mesmo, né, cara? Quando a gente
essa é a ideia. Essa é a ideia. O last dentro do contexto que a gente está inserido, que é exato. E aí você precisa de... Forense de sistema operacional, né? Vamos dizer assim. Exato. Se você precisa complementar a sua estratégia, você tem um NSX ali também para fazer a parte de investigação do perímetro, que o Davi já mostrou. Então, você tem uma estratégia completa ali, tanto no endpoint quanto no perímetro. Aqui é um pouco de customização, a gente sabe que cada cliente tem suas considerações, suas aplicações para proteger seus cenários de falso positivo e tudo mais. Como que a gente... Quão fácil é usar o Carbon Black para esse tipo de coisa e tal? É muito fácil, pessoal. Eu sou suspeito para falar, claro, mas... Vamos lá. Quando você usa esse botão Test Rule, você consegue, sobre a massa de dados que você já tem na nuvem, provar se você teria um match naquela regra. Então, é uma forma de você homologar muito mais rápido antes de botar ela em produção, porque rapidamente você cruza os dados, você não tem impacto na máquina, porque você está rodando isso sobre um banco de dados. Então, você consegue rapidamente testar aqui, ó, essa regra, se eu tivesse ela habilitada 30 dias atrás, ela não teria nenhum match. Então, eu posso habilitar ela sem medo de ser feliz. E aí você pode customizar aqui. A gente tem vários tipos de controle aqui, ó, seja por path, seja por hash, por uma série de mecanismos, que não vem ao caso hoje aqui, mas eu consigo travar a aplicação de executar, eu consigo... Aqui é permissão, né? Perdão, estou na parte de permissão. Aqui eu consigo permitir, né? Aqui permitir, a ideia é o contrário. Aqui eu, sei lá, eu tenho uma proteção contra, por exemplo, eu habilito para todos os binários, se tiver comportamento como ransomware, eu bloqueio. Mas eu tenho uma solução, sei lá, de mercado para backup, ou de encriptação de disco, e eu uso que é externo. Eu coloco ela aqui como exceção. E aí eu dou allow aqui nesse tipo de comportamento para não ter falso positivo de eu bloquear a ferramenta que faz a cifragem do disco. E assim vai. E o blocking rules é coisas que eu sei que são maliciosas, que vetores de ataque que eu já coloco, a gente dá uma série de recomendações já, isso vem pronto, mas você pode fazer as suas. E o teste rule que eu já expliquei. Tá? Aqui na parte de análise, muito importante, né? Visibilidade é o coração de toda a estratégia de segurança da VM, independente de produto, você precisa da visibilidade, porque, vou reforçar, não existe bala de prata, os atacantes estão cada vez mais sofisticados, e eles vão entrar. Não é mais uma questão de se, é quando. E quando eles entrarem, como que eu vou reagir da forma mais rápida possível, como eu vou visualizar isso o mais rápido possível. Então, a parte de análise é muito importante, cada vez mais a gente tem melhorado essas visões para ficar mais intuitivo, mais fácil, mais integrado também. Então, a gente tem tudo isso já nativo desde a solução mais básica, tá? Que seria o standard, tá? Aqui a parte de visibilidade também para a parte de vulnerabilidades. Então, hoje a gente consegue fazer um assessment de vulnerabilidade de todas as VMs, né? Se você tiver o Carbon Black no vCenter, a gente vai liberar, se eu não me engano, hoje, né? Hoje é dia 30. Se eu não me engano, é hoje. Acho que amanhã, meu. Acho que vai ficar disponível amanhã. Amanhã a gente está estendendo isso aqui para sistema operacional desktop, que hoje está focado em Windows Server, Linux Server, e a gente está estendendo para Mac, para Windows 10, Windows 7, amanhã. Tá? Obrigado, Xavier. E a gente consegue mostrar toda essa parte de vulnerabilidades. Tá? E aí aqui entra uma série de temas que podem ser uma sugestão de outros eventos que a gente faça, de automação. Então, eu identifico a vulnerabilidade aqui e eu uso, sei lá, o vRealize Operations para automatizar a aplicação do patch. Ou eu faço uma chamada de webhook que uso o próprio System Center para fazer, né, a instalação dos patches, enfim. Tem uma série de possibilidades aqui, e a ideia é essa, dar um framework para vocês automatizarem do jeito que vocês quiserem, obviamente com a nossa ajuda, seja usando 100% ferramenta VMware, mas também a gente entrega com parceiros também, ferramentas de mercado e tudo mais. Tá? Vou mostrar também um pouco disso hoje. E, obviamente, quando você tem um incidente, a regra falhou e tal, você precisa ter um mecanismo de você reagir o mais rápido possível, seja acessar remota a máquina, botar ela em quarentena, executar algum comando ali interativo, enfim, fazer alguma remediação ali, remover o malware e assim adiante. Tá? Eu tenho uma demo aqui para vocês, que eu vou executar um ataque de ransomware, esse ambiente aqui meu, e eu vou rodar ele em 3 etapas. Eu vou mostrar o ataque desde o princípio, eu deixei ele bem simples, descompacto binário, duplo clique,
e aqui, obviamente, a maioria das ferramentas detectaria, mas imagina que está vindo de um phishing ou de qualquer outro mecanismo, e isso que varia hoje, não é o ataque, o payload em si, mas o vetor de ataque, que é o que está sempre variando. Os atacantes estão sempre criando um mecanismo. Você tem um compartilhamento de arquivo, ele vai tentar explorar isso. Você tem um e-mail de uma pessoa de alto escalão, vou mandar um e-mail com o payload ali dentro de um arquivo, e eles estão sempre criando. Mas no final das contas, você vai ter o payload executando e ele vai fazer a carga, o estrago. Então eu simplifiquei a coisa, vou executar direto o ransomware. Também queria falar desse ransomware bem rapidinho. Eu tive um cuidado, né? Me dediquei essa semana porque eu queria alguma coisa mais recente. Eu não queria um ataque em 2014 e tal. Então eu peguei a versão do Ryuk, que é um malware, um ransomware que está executando muito forte na América Latina. A gente tem muito cliente que a gente está ajudando contra ele, da família do Revil também. Então tem bastante cliente sendo afetado, infelizmente, né? Com esse tipo de malware. E ele teve uma atualização, versão acho que 2.2, agora em maio, né? E que foi essa atualização, ela foi focada para o mercado de supply chain, veio muito forte aí, atacou umas 4, 5 empresas, tá? Então é um malware bastante danoso. Eu executei ele sem antivírus para deixar mesmo executável, mostrar para vocês o estrago, e depois com a proteção, as camadas de proteção habilitadas, tá? Eu vou dar play aqui para a gente ver o ataque junto. Então, eu vou acessar aqui remoto, tá? É uma máquina Windows 10, básica, instalação padrão. Aqui está o binário, né? O hash dele, tá? Eu descompactei, né? Está seguro. Vou deixar ele como Ryuk ali para facilitar. Mas está ali, está pronto. Se eu tentar executar ele não sobe pop-up, ele é bem silencioso. Então, é normal de ataques assim. Então, o cara vai te mandar uma planilha, você vai abrir a planilha normal, você não está vendo que por baixo dos panos está abrindo um aplicativo ali. E eu fiz um corte aqui, de propósito, que agora é a máquina depois de 5 minutos. Opa, acho que eu voltei o vídeo sem querer aqui, perdão. Depois de 5 minutos, o ataque, que é mais ou menos o tempo que ele demora para encriptar o disco. E ele fica assim, ó. Ele corrompe lá a lixeira, e ele, quando você loga na máquina, ele já abre o navegador com o readme deles ali, com o link do sequestro clássico aí, que eu imagino que vocês já devem ter visto. E isso tem acontecido, infelizmente, demais na América Latina. É uma missão minha, profissional, pessoal, ajudar os clientes a resolver esse tipo de coisa. E agora, Leone, esse ransomware especificamente, ele age em 2 vias, né? Que é a via de encriptar o disco e de extrair os dados também para depois pedir resgate dos dados, né? Sim, você está correto, e ele vai além. Ele tem uma série de mecanismos, não é o foco hoje, mas se a gente dissecar esse malware, eu posso mandar também os links daqui das pesquisas, ele faz uma investigação de onde ele está rodando. Ele está rodando num AD, então ele já cria GPOs para espalhar isso dentro da rede. Ele é inteligente, ele já tem uma série de condições ali, que dependendo do contexto que ele está inserido, onde ele estiver executado, ele vai se espalhar. Aqui eu executei numa máquina, agora não, que eu estou com Carbon Black, eu liberei a internet aqui no cantinho aqui. Mas na primeira execução eu tirei a internet, porque eu estava sem proteção, né? Não queria que espalhasse dentro da minha rede. Se ele tivesse uma rede habilitada, ele se espalharia. Então ele é bastante inteligente. Isso a gente tem visto nos ataques recentemente. O pessoal cria coisas muito específicas. O payload só executa se tiver no domínio do cliente com BR. Ou seja, é um ataque direcionado para um cliente. E se você tentar fazer uma análise estática ali e tal, você não vai pegar nada, porque no ambiente de sandbox não vai estar com aquelas configurações, não vai ter o papel de parede corporativo que a empresa usa. Você pode fazer esse tipo de checagem, os atacantes fazem, e ele não executa aquele pedaço do código. Então, resumindo, ele é totalmente modular, ele é um framework mesmo do mal mesmo, de desenvolvimento de malware, tá? É uma família de desenvolvimento. Mas é bem dito aí, Xavier, valeu. Aqui eu estou extraindo ele na hora ali, e aí ele vem seguro ali, né? Você tem que botar uma extensão de arquivo. Quando você coloca a extensão de arquivo, o Carbon Black já detecta na hora ali, só de você escrever no disco, já está bloqueado, e a gente funciona com o que a gente chama de quarentena in place.
A gente não deleta, não tem uma área de quarentena. É aí mesmo a quarentena, ó, você não consegue abrir o binário, ele já está bloqueado, você não consegue fazer nada com ele ali. E aí, dependendo de como está a política, a gente deleta automaticamente, deixa deletar depois de 24 horas e manda as evidências para console, enfim, dá para fazer de várias formas. O ataque na console, identificado, a gente consegue ver ali que foi um duplo clique ali, foi o Explorer, por isso que o processo é chamado Explorer, não é o Excel, não é uma planilha, poderia ser o Outlook, se fosse um anexo. A gente tem os detalhes ali, é um malware conhecido, identificação do Ryuk. No Take Action eu consigo ver no Vírus Total. Ali no Take Action eu consigo também mandar uma ação de deletar ele em todas as máquinas que tem no ambiente, se caso tenha, né? Apesar de que ele já está bloqueando, né? Mas se eu quisesse forçar a deleção. Os eventos ali embaixo, que eu posso encaminhar para a Splunk, que é Radar, o próprio Login Site, que a gente está fazendo aqui nessa demo, que eu vou mostrar. Operação bloqueada ali, então eu tenho no evento falando que bloqueou o binário, tudo certinho, e automaticamente esse ícone vermelho é a quarentena. Então, na detecção do Carbon Black, a gente já botou automaticamente na quarentena. Então, foi um exemplo simples, né? A gente poderia também, inclusive, deixar bem claro aqui, se a gente estiver falando de data center, ou redes que o NSX gerencia, você consegue fazer quarentena no NSX. Se você tiver remoto, sem VPN e tal, conectando só na nuvem, no SaaS, você faz via Carbon Black. Dá para fazer esse tipo de condição também na automação. Então, você tem 2 mecanismos aí de fazer quarentena. E uma série de coisas. Eu poderia forçar um scan na máquina. Aí sim, aí eu estou fazendo manual. Eu vou lá e mando escanear, porque eu não necessito, mas eu posso fazer. Trocar política, enfim, o que eu quiser, executar um comando na máquina. E eu fiz no meu exemplo aqui, eu botei quarentena, que é o mais simples aqui. Vou mostrar para vocês como que a gente fez isso, bem rapidinho, tá? Eu tenho uma série de comandos que eu posso fazer, também ali no controle da máquina, inclusive essa remota. Aí, esse é o Login Site, eu tenho alguns webhooks ali configurados do Carbon Black, então ele já faz algumas ações ali, baseado nos eventos tagueados ali. E aí eu tenho um alerta, que é o que dispara o webhook, né? Então, nesse alerta que eu fui criado, se eu tiver um evento do Carbon Black, qualquer match, ele vai executar o fluxo de quarentena automaticamente. Então, isso é um exemplo de automação, reforçando aqueles primeiros slides no início da nossa apresentação, que é um ciclo, né? Então, eu já identifiquei o ataque, eu já crio um mecanismo de automatizar isso e pronto, eu não preciso resolver mais esse tipo de problema no futuro, ou só vou fazer uma atualização dessa postura, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Então, eu mostrei um ataque sendo executado livremente, um ataque, o mesmo ataque sendo protegido pelo Carbon Black. Ele ainda teria, dependendo do vetor de infecção, todas as camadas do NSX protegendo também, então segurança por camadas aí. E mostrei a questão de remediação automática, colocando em quarentena, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Vocês têm alguma dúvida? Acho que o mais importante aqui, o que a gente traz nessa visão, né, Leone e Davi, o mais importante que a gente trouxe nessa visão é a combinação das soluções, que é o principal conceito do XDR mesmo, você detectar um ataque de múltiplos vetores em múltiplos pontos, né, mas principalmente até visibilidade do que está acontecendo no seu ambiente. Não adianta, você nunca vai conseguir proteger um ambiente que você não conheça, que você não tem visibilidade. Eu quero proteger contra um ataque, mas você sabe o que está acontecendo? Você sabe em quais pontos estão acontecendo esse ataque? A ideia aqui é exatamente essa. E quando a gente consolida tudo de uma forma automatizada, aí você alimenta outras ferramentas, por exemplo, do seu ambiente, outras ferramentas de proteção. Essa é a ideia, esse é o contexto que a gente traz hoje. Essa foi a visão que a gente quis trazer hoje para vocês, para demonstrar para vocês como que a VMware consegue colocar uma infraestrutura pronta, entregar uma infraestrutura pronta, né, já com a devida segurança em múltiplas camadas, que é o principal conceito de XDR. Né? O XDR, para a gente, não pode ser só redes ou sistema operacional. Ela tem que ser muito mais que isso, ela tem que ser o usuário, a proteção do usuário, a proteção do dispositivo do usuário, seja de qualquer dispositivo, e principalmente onde quer que o usuário esteja. Né? Esse é um ponto importantíssimo. Né? Não interessa ele estar na casa dele, dentro do trabalho dele, etc. O sistema operacional precisa estar protegido, a rede que ele está acessando, ou que ele vai acessar para conectar os sistemas dentro da empresa, seja em nuvem, on-premise, sei lá qual for,
ela precisa estar protegida, e a gente só consegue proteger uma coisa que a gente conhece, que a gente tem visibilidade. E aquilo que o Leone falou é muito importante. A pergunta é quando, né, que a gente vai ser atacado. Não é se a gente vai ser atacado ou não, é quando. Toda hora está acontecendo um ataque. A gente vê empresas multibilionárias sendo atacadas e sendo comprometidas, e a gente vê pequenos escritórios, sem desmerecer, obviamente, o tamanho, né, da empresa, mas você não, é óbvio, você não tem como comparar uma Colonial Pipeline com, sei lá, a rede de padarias aqui que eu compro pães em Atibaia, em termos de revenue, né, em termos financeiros. Porém, a importância do dado, a importância do processo é o mesmo, né? A importância da gestão financeira dessa empresa é a mesma. Quando a gente fala disso, a gente tem visto hoje ataques, tanto ataques gigantescos, quanto ataques em empresas multibilionárias quanto em empresas menores. Isso é um ponto muito importante. Estar preparado e ter visibilidade é a parte muito importante. Né, Grácia? Perfeito. Eu tenho mais dois slides aqui, pessoal, só para concluir. Sim, por favor, Leone. Tá? Dentro do portfólio de endpoint, a gente consegue proteger prover, né, todas essas disciplinas aqui. Dentro desse ciclo aqui, que a gente já tinha falado. Então, aqui, ó, parte de gestão de risco, identidade de risco, a gente tem toda a ferramenta de auditoria, a gente consegue fazer pesquisa em tempo real nas máquinas, e aí esse sim, ele vai além do EDR, tá? Eu quero, sei lá, agora, nesse momento, todas as extensões de Chrome instaladas na máquina, eu executo um comando e ele vai reportar para a console. Eu fico armazenando isso por 30 dias na console, esse resultado. Posso automatizar isso, colocar, eu quero, sei lá, eu tenho um PCI Compliance, eu tenho uma série de queries, eu quero executar isso toda sexta-feira de manhã nos meus servidores críticos. Se tiver algum que falhou algum ponto de segurança, envia para mim, de controle, né, de compliance, que não está compliance, envia para mim um e-mail. Eu consigo fazer esse tipo de automação direto na console do Carbon Black, com o Audit Remediation. É bem rico essa solução, bem completa, tá? Para esse tipo de caso de uso. A gestão de vulnerabilidade que eu já falei, importante, a gente não faz aplicação de patch aqui no Carbon Black, é assessment, tá? Questão de aplicação mesmo do patch, aí a gente integra com as ferramentas da própria VM, né, o Operations já faz isso e tal, quanto o ferramenta de mercado, SCCM, outros aí de mercado aí que você queira usar. Proteção de container, aí aqui hoje, tá, isso está em roadmap também para evoluir para EDR e tudo mais, mas hoje a proteção de container é focado em hardening, então a ideia é fechar os controles. O meu container não pode executar com o usuário root. O meu container tem que estar com SL Linux habilitado, AppArmor, ele só pode conectar nesse IP, nessa porta, só pode receber comunicação com esse tipo de formato de payload. Você consegue travar ele de uma forma que só vai executar do jeito que você quer. Eu quero proteger contra fork bomb, né? Questão de recursos computacionais e tudo mais. Você consegue fazer esse tipo de controle, já está disponível, isso não é roadmap, isso já está pronto, está funcionando. O que a gente vai trazer para ele aqui muito em breve, que no próximo quarto já, é a parte de EDR, né, e a parte de análise de comportamento na parte de Kubernetes. Tá? Parte de controle de dispositivo, device control, a gente faz toda essa parte de controle de dispositivo USB, já com PID, VID, por classe, por fabricante, tudo isso a gente já está suportado também, tá? Obviamente, antivírus e EDR, né, EDR Enterprise, e esse camarada aqui, ele é um serviço, ele não é um produto, ele é um serviço, é o nosso time de especialistas, nosso SOC da Carbon Black, nosso MDR, que vai estar fazendo desde consultoria proativa, dando sugestões de melhoria de onde você poderia mudar as políticas e tudo mais. Se receber um alerta meio torto ali, muito grave, eles entram em contato proativamente com vocês. Pessoal, vocês estão sendo atacados, tem esse ataque aqui, vocês precisam olhar isso e tal. Então, é um time bem... Eles não atuam, não é um SOC como que você contrata que vai fazer a gestão do seu ambiente. Eles têm uma postura consultiva, de mostrar para vocês o caminho e como fazer, conselheiros, tá? Então, essa é a ideia. Eles jamais vão tocar no ambiente de vocês sem autorização, nada disso. Eles têm visibilidade read-only apenas. Só pode ver. Aí aqui a parte de ofertas integradas já, inclusive com bundles de compra já conjunto, né? Um bundle só, que o primeiro é o Workload Security, que é um pouco do que a gente mostrou hoje aqui, que é o Carbon Black na infraestrutura do Hypervisor, do vCenter, com vulnerabilidade, integrando no VMTools, com o Log Site já integrado.
esse cara é o Workload Security. O Kubernetes ele também entra aqui, é um outro produto, a gente chama de Workload Container Security, mas está aqui também, tem que atualizar esse slide. E o Workspace Security, que não foi foco dos temas que a gente falou hoje, pessoal, até por questão de tempo, né? A gente não queria deixar o evento tão maçante, mas também a gente consegue fazer toda a proteção, o Xavier também já falou, para os usuários que estão remotos, VDI, a gente tem bastante otimização de VDI, a gente é totalmente integrado já, tanto com Citrix, quanto o Horizon dentro de casa, quanto Microsoft também. Obviamente, se a gente estiver falando de Horizon específico, que é dentro de casa, a nossa engenharia já é totalmente unificada. E aí você tem algumas melhorias que eu vou mostrar no próximo slide. Plataformas, a gente suporta isso aqui tudo. Basicamente, em qualquer lugar onde você pode instalar um sensor e tenha comunicação com a internet, a gente suporta. Simples assim. Não tem mistério aqui, não. É plataforma SaaS. VDI é o último slide, pessoal. O VDI, a gente tem alguns pontos de melhoria aqui que a gente vê, que é muito interessante. A gente consegue trazer toda essa parte de auditoria, remediação, EDR, para o VDI. Na parte de não precisa de agente, o próprio sensor ali do VMTools, ali dentro do Horizon, já dá para habilitar direto, e com isso você tem uma redução de impacto de performance gigantesca. É muito, muito... Acho que esse é o grande ponto, né, Leone? O impacto... Esse é o principal. Óbvio que a detecção... Sim, você quer... O incidente a gente traz a mesma qualidade, né? Você tem o mesmo nível de proteção dos seus endpoints com a experiência do usuário. A gente tem clientes, tem um cliente no Chile que estava com 2 minutos e 40 para fazer o tempo de logon. Trocou a solução de segurança, colocou o Carbon Black, caiu para 50 segundos, sem tuning. Sem tuning. Depois, com tuning, caiu para quase 30 segundos. Então, a diferença é muito, muito drástica, pessoal. A gente está, às vezes, às vezes, eu não sei se é o caso de vocês aí, mas às vezes vocês estão pensando em budget para expandir o parque de VDI, poder computacional, né, para poder aguentar a carga. Às vezes é só você fazer uma otimização da imagem, você vai reduzir o uso de recursos e você economiza na parte de infraestrutura. Garantindo a segurança do mesmo jeito. Garantir a segurança. Aumentando ainda o nível de segurança. Né? E é muito importante frisar isso que o Leone trouxe, esses bundles por completo, inclusive colocando a parte de rede também, tudo isso, né, que a VMware traz para o mercado, entregando essa parte de infraestrutura, é que a gente tem os bundles de licenciamento também, que é um benefício para o cliente. Então, a gente traz o licenciamento por completo como se fosse como é uma black box mesmo, e já entrega essa infraestrutura, que aí a gente volta lá naquele contexto, né? Aquela infraestrutura de segurança e infraestrutura com segurança. Perfeito. E esse é o último slide, são os próximos passos. A gente tem, não sei se você quer falar alguma coisa, Davi, a gente tem o Security Connect. O Security Connect, ele é um evento que esse ano foi o primeiro. A gente tinha antes da aquisição, né, no lado do Carbon Black, a gente tinha o CB Connect, que também está disponível ainda na internet, do ano passado ainda está lá, tem vários vídeos on demand, treinamentos, tudo gratuito, disponível para cliente, só precisa fazer o cadastro. Então é bem legal, tem uma experiência muito boa lá. E aí esse ano a gente já, dentro da VMware, a gente fez junto com todas as BUs de segurança, né? Toda essa parte de segurança intrínseca, e a gente já está chamando de Secure Connect. Foi o primeiro, ele foi em junho, mês passado, e está gravado também on demand. Tem um link aí no slide. Tem a parte do Hands-on Labs, que também é um portal gratuito, livre da VMware na internet. Se você botar no Google VMware Hall ou VMware Hands-on Labs, você vai achar. E a gente já deixou de sugestão 2 labs das ferramentas que a gente mostrou hoje para vocês. Então, se vocês querem, além do que vocês viram aqui, que vocês querem ter uma experiência interativa e vocês manejarem, clicarem e tem um roteiro, tem aí similar ao que a gente, não é exatamente igual, mas é bem similar, esse tipo de ataque, com tudo, tanto para a parte de perímetro e rede, quanto para Carbon Black ali, para endpoint, tá? Tem esses 2 aí, tem mais lá, mas a gente deixou esses 2 aí como sugestão. E aí o link aqui, se vocês quiserem explorar. Qualquer pessoa pode acessar, né, Leone? Qualquer pessoa pode acessar, só precisa criar uma conta, um registro lá gratuito. Registro lá na própria VMware e tal. Isso, não tem. Pode ser registro com e-mail pessoal, não precisa ser e-mail corporativo, tá? É bem tranquilo. É bem aberto mesmo. E o nosso evento, que todo ano a gente tem, né? O VMware World, e tá aí, tem um link do evento. O Davi colocou aí um QR Code aí para o pessoal que quiser escanear, fica à vontade.
E a data também do nosso evento aí, agora vai ser, esse ano vai ser em outubro. É o maior evento nosso, que ele envolve não só disciplinas de segurança, mas todas as disciplinas da VMware, mas obviamente ele tem lá todo um setor de palestras e webinars de segurança também dentro desse evento. Novidades, o que está Até importante para mostrar, dentro do VMworld, até importante para mostrar a nossa estratégia, né? A estratégia de infraestrutura segura, porque é uma abordagem, é um dos principais pilares dentro da VMworld, toda essa parte de segurança. Tá bom? Perfeito. A gente também, por último, eu vou deixar o Davi explicar como é que funciona, a gente também tem um assessment de rede gratuito que a gente pode oferecer para vocês, se vocês tiverem interesse, tá? Você quer falar um pouquinho, Davi? Sim, o assessment é o Virtual Network Assessment, né? Ele é desempenhado pelo VRNI, e ele ajuda bastante a fazer esse mapeamento de tráfego do data center, né? Para ver como que é o comportamento das aplicações, perfil do tráfego, como a gente consegue otimizar isso, né? Se tem, por exemplo, a comunicação indesejada entre algumas cargas de trabalho, né? Ou como pode ser feito uma proteção mais eficiente do ambiente, né? Então, hoje, isso é realizado pelo VRNI Cloud, e quem tiver interesse pode acessar o link direto ali e baixar a ferramenta e utilizar. Beleza, obrigado, Davi. Eu acho que é isso, Graça. Não sei Perfeito. Vamos abrir para as perguntas aqui, Graça. Sim, com certeza. Temos perguntas. Agradecer aí pela turma que está acompanhando a gente. Eu vou seguir aqui um critério, pessoal, de ordem aqui de chegada, né? Obviamente, das perguntas. Vamos acelerar, mas com certeza a gente vai conseguir responder todas. O Márcio Roupen mandou logo no início aqui uma pergunta. O NSX tem um licenciamento em separado do vSphere? Ou vSphere? Sim, é a pergunta do Marcos. Totalmente independente. Se quiser, pode comprar ele até para rodar em KVM, tá? Se quiser comprar ele para rodar em Bare Metal Red Hat, você consegue. Ótimo. A Lorena também, aqui, Freitas, com a gente, acompanhando, quer mais detalhes sobre o licenciamento do Carbon Black. Vou deixar o Como é esse licenciamento? Tá, a gente tem vários tipos de modelos de licença, tá, para o VMware Carbon Black. O primeiro modelo é o modelo tradicional, por endpoint, e entenda endpoint para a gente tudo que é sistema operacional, seja servidor ou seja estação de trabalho, tá? Então, você tem 1000 sistemas operacionais lá que você quer proteger, são 1000 licenças. A gente também tem um modelo já do Workload Security, que é a licença do Carbon Black integrada ao vSphere. Então, você vai comprar essas licenças baseadas em processadores disponíveis. O que são os processadores disponíveis? Você tem lá 20 processadores e 400 máquinas virtualizadas. Você vai licenciar somente os 20 processadores. Obviamente que quando você tem também 400 processadores e 20 servidores, você teria que licenciar os 400 processadores. Então, venha para a gente com esses requisitos que a gente desenha o melhor modelo de licenciamento para você. E a gente tem um modelo de licenciamento também pelo Workspace Security, que é baseado em usuário, tá? Aquele modelo que o Leone falou lá de VDI. Aí a gente tem esses modelos, mas basicamente são esses três. Dentro deles, a gente explode alguns modelos de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Perfeito, ótimo. Mais uma pergunta aqui do Gilberto Fernandes. O Gilberto pergunta o seguinte: o Carbon Black protege portais, colocou entre parênteses web servers, como o SharePoint, por exemplo, de ataques? Então, ele quer mais detalhes aí sobre essa questão. A gente consegue ajudar nossos clientes com esse tipo de demanda, mas a gente entende isso que é um tipo de solução de perímetro, né? O Davi pode falar melhor OAuth, né? Para a parte de OAuth. A gente tem solução de OAuth também. Isso. Tá? Não seria o Carbon Black em si, mas é tudo dentro do portfólio da VMware. Seria combinado. Na verdade, a gente conseguiria combinar soluções. Por exemplo, um OAuth pegar tranquilamente esse tipo Perfeitamente, sim. A gente instala o sensor do Carbon Black no web server. Exato. E aí você combina os ataques. No WAF ali. Aí você tem proteção tanto na chamada ali da aplicação, ali na camada de rede, quanto no endpoint também. Isso. Tá? E aí você vai conseguir ver, por exemplo, você vai conseguir ver o compartilhamento desse arquivo dentro desse ambiente colaborativo, e dependendo do que vai acontecer ali no ataque, se é um ataque, né, muito específico, você vai conseguir detectá-lo tranquilamente. Tá? Perfeito.
O Douglas Costas, obrigada, Douglas, também com a gente aqui. O client do Carbon Black pode ser instalado em um vCenter Linux e nos hosts ESX? Nos hosts ESX não, pessoal. Acho que essa pergunta já foi, né? Está em roadmap para o host ESX em si, mas a gente suporta VMs Linux, Windows e Mac. Tá. VM não tem Mac, né? Mas assim, suporta Mac, sistema operacional Mac também. Windows Server, Desktop também, Windows 10, Windows 7. Linux, cara, é muito sabor, assim, a gente cobre Red Hat, CentOS, Ubuntu, Amazon Linux. Hoje a gente talvez seja um dos principais. Cara, a gente suporta... É bem grande a gama de Linux que a gente suporta, tá? A gente tem um enfoque maior em kernels um pouco do 4.4 para cima, assim, né? A gente tem algumas distribuições ainda que estão usando 3 ainda, já tem quase 10 anos aí que já lançou 4, né? Já está no 5, mas tem gente ainda, então a gente o 3 não tem mecanismos de segurança mínimos ali do kernel para executar uma operação, uma ferramenta de última geração como o Carbon Black, então a gente precisa é a única limitação, mas aí quase todos os sabores hoje, inclusive Debian e tal, já está dentro do portfólio aí, porque já tem o kernel mais atualizado, né? Então, em resumo, se você atualizar o seu kernel, possivelmente até legado a gente vai suportar. Ótimo. Tem outras perguntas, mas acho que já ficou esse ponto esclarecido. Caso vocês queiram retomar esse ponto, a gente volta aqui. Eu vou mudar um pouquinho, trazendo a pergunta do Marcelo. Se possível, comentar um pouco melhor aí o time da VMware, a infraestrutura mínima para Carbon Black Enterprise, como servidores em cluster de memória. Você pode especificar um pouco mais esse ponto aí? Claro, excelente pergunta. Para o Carbon Black, a nossa solução é SaaS. Então, você não tem nenhum overhead da parte de back-end, de servidor. A única coisa que você precisa fazer é instalar os sensores nas VMs. Se você quiser ir integrado no vCenter ali, a gente tem um appliance que faz esse meio de campo. Ele basicamente instala o plugin do vCenter, para você ter o menu do Carbon Black dentro do cliente do vCenter. É um appliance muito pequenininho, ele usa 1 GB de RAM e um core, e se não me engano, acho que 20 GB de disco, sem nada. É bem pouquinho. E dentro daquele lab, né, Leone, que vocês dois compartilharam ali no último... Tem lá. Você puder acessar lá, você vai ver como é simples fazer essa importação, né? Essa integração. É um OVF, Nash. É um OVF, está totalmente disponível lá. Aponta o vCenter e aponta a console do Carbon Black, simples assim. Agora, de infra mesmo, que a gente vai precisar, o que as empresas vão precisar é de uma pessoa especializada para visualizar os relatórios. Toda a nossa infraestrutura corre diretamente em nuvem. Muito bom. Excelente. Mais uma pergunta chegando aqui e outras que eu já vou trazer. Vitor Andrade pergunta se o Carbon Black tem roadmap para atender plataformas mobile, iOS, Android. Cara, até onde eu conheço, hoje não, tá? A gente tem uma abordagem diferente para... Isso é um tema bastante importante e relevante. O próprio Gartner, ele tem um estudo, eu também posso compartilhar depois com vocês, que é público, que ele compara os níveis de proteção para mobile, e ele mostra que os principais vetores, né, 100% dos vetores hoje conhecidos de ataques para mobile podem ser protegidos com controles de segurança, controles de hardening mesmo, ou seja... Que é o nosso especificamente... Exatamente, é o nosso MDM, é o antigo AirWatch, que hoje é um Workspace. Workspace One. Então, por isso que a gente tem o licenciamento, né, Léo? Oi? Por isso que a gente tem o licenciamento de Workspace Security, para combinar toda essa user computing com o Carbon Black. Tá? Mas, em resumo, o próprio Gartner fala que você hoje não necessita de solução de machine learning, assinatura, esse tipo de coisa para mobile. Esse é o estudo Gartner que está falando, não sou eu. Os controles, se você tiver um controle bem rígido ali no hardening, você já fecha todos os vetores ali. Por isso que não está tão priorizado hoje no nosso roadmap. Mas é uma discussão que vem internamente... A gente até acredita. Em algum momento acho que vai vir, mas a gente ainda não acredita que é relevante hoje. Perfeito. Pessoal, o Oswaldo Elias da Silva e outros aqui estão perguntando, o Oswaldo até faz questão aqui se identificar, está aqui de Minas Gerais, obrigada aí,
da Fazenda, da área de Fazenda aqui do governo de Minas Gerais, eles estão querendo saber esses links, como é que a gente pode disponibilizar esses links para essa turma que está nos acompanhando. Leone, acho que a gente pode enviar todos esses links depois, né? A gente tem aí o contato de todos eles, né? Pode compartilhar a tela também, se quiser. Eu posso voltar aqui, deixa eu deixar aberto aqui, né? Pode ser também. Tá. Compartilhando. E lembrando assim, para qualquer solução da VMware que vocês estão nos acompanhando necessitar, existe sempre um vendedor da VMware, né, um representante da VMware, um executivo da própria região, que vai cuidar da região que vocês estão. Então, em Minas, a gente tem uma pessoa muito específica, o João, né? Ótimo. E aí podem falar com ele. Eu vou deixar meus dados também no final, Graça, se puder compartilhar meu e-mail, meu telefone, eu fico à disposição, mas é uma família, independente de ser vSphere, ser NSX, ser Carbon Black, Workspace, nós somos uma família, a gente se entende aqui dentro, tá bom? Então, aí é só pedir para a gente. Se você puder compartilhar meus dados lá, Graça. Sim, podemos sim. E também nos comprometemos aqui, depois de enviar para vocês, a gente também colocou aí para vocês o nosso certificado, né, de participação, então a gente vai atender a todos aqueles que necessitarem desse certificado de participação, que é uma coisa bem bacana, e também os links, toda essa comunicação a gente pode estar fazendo para vocês aí na sequência, com toda certeza. Vou trazer mais uma pergunta, agora estou olhando aqui umas perguntas mais gerais, talvez até direcionada aí. Acho que qualquer um de vocês pode responder. A demo mostrou agilidade na detecção e bloqueio do ransomware. Isso é essencial para a recuperação. A pergunta é, isso é essencial para a recuperação do ambiente de dados? É comum as empresas brasileiras hoje fazerem essa quarentena de ataque? Não, foi só um exemplo, assim, depende muito, tá? Assim, é difícil responder essa pergunta porque varia muito de estratégia. O que eu posso dizer, quando a gente fala de ransomware, a gente tem, e na verdade qualquer ataque, né? A gente tem uma camada ali de prevenção, se eu detectar ele logo no início da tentativa e já bloquear, é o melhor cenário, porque ele não se espalhou, ele não conseguiu executar nada. Vamos supor que o usuário recebeu um e-mail, esse e-mail tinha um anexo, uma planilha, e ele baixou essa planilha, então já está no disco, daí ele executou essa planilha uma vez, e aí ele criou uma tarefa agendada para executar daqui a 30 dias, um PowerShell que conecta no site que nem está no ar hoje, o cara vai botar no ar um dia antes do dia que for executar a tarefa agendada, ou seja, é um ataque muito cuidado, o atacante teve muito cuidado de se camuflar. E se a gente pega isso muito lá na frente, aí digamos que o antivírus falha e começa a encriptar tudo. E aí, no meio da encriptação, ele vai lá e para o ataque. Beleza, ele vai... Aí a gente já está falando de uma prevenção durante a execução do ataque, e aí você já teve alguns dados que foram criptografados. Então, esse tipo de estratégia que a gente está oferecendo, ele não exclui a necessidade de você ter backups, principalmente em ambientes críticos, que você tem dados que você precisa. E você está testando o seu backup também. Então, existem várias disciplinas ali para conter e prevenir ataque de ransomware. Tá? Tudo vai depender, respondendo essa pergunta, Graça, tudo vai depender do processo. Tudo vai depender do processo da empresa. Qual que é o processo que a empresa tem? Primeiro, para levantar uma infraestrutura. Segundo, para controlar essa infraestrutura. E terceiro, para responder a um incidente, caso aconteça isso. A gente já viu diversos casos. A gente já viu casos de empresas que sofreram um ataque de ransomware e resolveu subir o ambiente, mesmo com o ransomware ali em execução, e vamos trocar o motor do avião com ele voando, e empresas que resolveram baixar tudo, entendeu? Resolve o problema para depois subir a infraestrutura de volta. Vai depender muito da decisão, tá? Isso não é uma decisão que cabe somente ao CISO, né? Ao gestor de tecnologia, o CIO, ao CISO tomarem. Essa é uma decisão que é voltada muito para a camada de negócio. Tá? A camada de negócio vai virar e falar assim, estou parado há muito tempo, precisamos subir de alguma coisa aqui. Perfeito. O Vitor aqui agradecendo, legal, nosso time atua fortemente com WS1. Muito bom, Vitor, a participação. Também aqui, obrigado, Marcelo Soares de Oliveira está agradecendo, muito bom, excelente evento, muito obrigada.
Eu ainda quero trazer, estou de olho no nosso cronômetro, mas estou dando aqui prioridade também para algumas perguntas mais gerais também que foram um pouco repetidas. Como acompanhar as atualizações desses malwares? Se o Ryuk já fez tantos estragos, se já está numa versão 2.2, 3, os próximos serão ainda piores. Como é que a gente prioriza e acompanha essas versões? Essa é a pergunta que está chegando aqui. Outros também estão querendo saber como que se mantém atualizado em relação a isso, pessoal. Tem vários mecanismos, assim. Eu posso falar, dentro da Carbon Black, a gente tem a nossa divisão de pesquisadores, né? Dentro da console do Carbon Black, no menu da direita, bem no dashboard, ele tem os últimos reportes de malware. E, assim, uma coisa que é interessante nesse mercado, não é mercado, né? Porque não tem venda aí, né? Nessa disciplina de pesquisa é que não tem competidores. Então, é muito comum a gente usar um paper do concorrente, porque quando a gente está falando de pesquisa, não tem concorrente, a gente quer informação, a gente quer que os clientes estejam seguros, então a gente compartilha isso o máximo possível. Então, assim, eu aconselho a você seguir as páginas dos fabricantes, tem Twitter, redes sociais também, que já tem esse tipo de informação, tem alguns sites que consolidam isso para facilitar, posso depois também, dentro daquele pacote de e-mail que a gente mandar, Graça, você me lembra que eu posso também sugerir alguns. A community da Carbon Black tem bastante coisa. Que mais? Acho que é isso. É muito difícil você acompanhar a evolução de ransomware, evolução de malware, porque todo dia muda alguma coisa. E é muito baseado num contexto generalizado. Por exemplo, o ransomware nasceu com o quê? Porque alguém foi lá e descobriu que dá para sequestrar dado. Na verdade, dá para pedir resgate, né? Ganhar dinheiro com isso. Então, qualquer coisa que vai evoluindo, qualquer mecanismo que você consiga evoluir, ele entra como uma evolução do malware. Assim como isso vem de muito tempo atrás. Tá? Eu lembro de um malware há 12, 15 anos atrás, do SD-Bot, que ele tinha 700 variações por dia, 700 variantes, porque você cria uma própria ferramenta. Como o vírus ele entra em detecção por base, antigamente ele entrava em detecção por base em assinatura ou comportamental, somente comportamental, você analisava a linha de código e alterava aquele vírus, criava uma versão nova e o antivírus, você dava um bypass no antivírus. Funciona basicamente assim, você tem ferramentas que atualizam também o ransomware, o malware, de uma maneira geral. Tá? O framework de ataque, né? Eles estão sempre... a Dark Web E mesmo esse daí, o 2.2 que eu mostrei, que é a última que eu achei, eu acho que não deve ter outra mais nova, não. Pelo menos eu desconheço. Ele é modular. Eu falei para vocês, eu executei num ambiente Windows 10, padrão, instalação básica, sem rede. Se eu tivesse no mesmo Windows 10 com rede dentro de um domínio, ele teria agido diferente. Se eu tivesse no sistema operacional do servidor, ele tinha feito outra coisa. E, então, não é o próprio desenvolvimento dele mesmo, dessa versão, já é totalmente modular. Existem várias técnicas, aí a gente pode entrar no Technicase aqui. Você tira o hash do arquivo, e aí é o que o Sarvel falou, você troca uma vírgula, já era o hash, já troca. Existe o que a gente chama de fuzzy hash, que é qual que é a ideia? Eu quebro o binário em vários pedacinhos, em grupos, sei lá, os primeiros 100 bytes. E aí eu vou fazendo em grupos de 100 bytes. E eu tiro vários hashes desses pedaços, até concluir o arquivo. E aí, quando o cara altera uma vírgula, a maioria desses hashes vão estar iguais, vai mudar só a parte onde ele alterou. Então, a similaridade vai estar de 99 ponto alguma coisa por cento. Isso é uma técnica de heurística, tem outras, tá? Existem várias técnicas de heurísticas matemáticas e tal. Então, falando em termos de como um produto funciona, se a gente tem uma combinação de ferramentas, de tecnologias que a gente coloca no produto embarcado para isso. Em relação, se a pergunta foi mais focada de autoconhecimento, eu gostaria de entender que os ataques, quais as empresas estão sendo atacadas, eu aconselho você seguir as equipes de Threat Researcher dos fabricantes. Tem bastante, inclusive do Carbon Black, tem bastante paper ali, praticamente diário, de ataques novos e tal. Tem comunidade, tem o pessoal cria Discord, Slack e compartilha. É uma comunidade a comunidade de pesquisa é bastante unida, tá? Hoje. Muito bom.
Excelente. Na verdade, eu acho que os dois aspectos, né? Muitos aqui perguntando sobre o certificado. Pessoal, olha, toda a nossa equipe de TI assistiu ao webinar. Gostaria de saber se podem ser certificados também. Então, assim, quem assistiu, nossa ferramenta está acompanhando, a maioria de vocês, eu estou acompanhando aqui, entrou no início, né, no nosso horário, no start aqui, então até agora. Então, aqueles que realmente acompanharam, fizeram aí o processo de inscrição, podem ficar tranquilos, para todos eles, nós vamos enviar, sim, certificados. O Marcelo Soares também aqui enfatizando que quer ter o certificado, então, com certeza. E nossa plataforma também já disponibilizou aí para vocês os links também, tá? Estou recebendo aqui a informação, os Next Steps, confira os links apresentados, já está aí disponível para vocês. Mas esse canal, com a TVD, vai continuar. A gente, inclusive, já tem aqui, muito bacana, o resultado da pesquisa, até para trazer para o pessoal da VMware também. Nós colocamos, pessoal, uma pesquisa no início, porque a ideia, como eu falei para vocês, é uma jornada que a gente está desenvolvendo aqui na TVD em parceria com a VMware. E a gente vem falando, vem fazendo vários modelos, a gente tem mesas redondas, tem painéis, e esse modelo aqui é um modelo onde a gente procura aprofundar um pouco mais o cenário de ataques, de incidentes, e traz também toda essa experiência aí, esses caminhos aí que a VMware está apresentando. Então, o tema mais relevante para a próxima sessão foi votado aqui. O mais votado foi protegendo uma arquitetura multi-cloud contra ataques, 43,8%. Tivemos também aqui o Work from Home e segurança, com 41,7%. Então, fiquem tranquilos, a gente vai atender o pedido de vocês e trazer, com certeza, esses temas também. O Anderson aqui também elogiando, excelente apresentação, ótima apresentação também do Agnaldo. E as perguntas, acompanhei aqui, algumas eu aglutinei, Charbel, Leone, Davi, porque elas estavam mais ou menos relacionadas. Então, já estamos aí um pouquinho avançando no nosso horário. Eu não gostaria, porque eu sei que estão todos aí super ocupados, né? Então, eu gostaria de só fazer uma rodada final aqui com a gente de agradecimento aí, Charbel. Acredito que você possa, em nome de toda essa equipe da VMware, agradecer essa audiência maravilhosa que nos acompanhou aí nesse nosso evento muito legal hoje. Eu queria agradecer a disponibilidade de todos, último dia do mês, que esse mês de agosto seja tão maravilhoso para vocês, para nós todos, de verdade, que se mantenham seguros. Obrigado de verdade pela presença. A gente sabe quanto tempo é precioso para todos vocês. Eu queria agradecer muito o Leone e o Davi, que ficaram a semana inteira montando mais que a semana inteira, montando esse laboratório, participamos juntos aí. Eu, obviamente, de maneira bem mais comercial e superficial, em nome de toda a VMware, essa parceria junto com a TVD, né, de longa data, mas principalmente esse mês a gente avançando sempre. Esperem mais novidades pelo lado de VMware Security. A VMware Security vem trazendo cada mês grandes inovações. Ganhamos prêmios, né, na última RSA Conference com esses dois produtos que a gente apresentou hoje, com o NSX e com o VMware Carbon Black, a nossa solução de endpoint, foi a solução de endpoint mais inovadora do mercado. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de inovação, a gente está falando de futuro, e com o NSX como a melhor solução de firewall, também a solução de firewall mais conhecida do mercado também, tudo isso na última RSA Conference. Tá? Agradeço de verdade, pessoal, desejo um excelente fim de semana, um bom dia para todos aí. Com certeza. Muito obrigada, Charbel, obrigada, Davi, muito bom. Obrigada, Leone, também, excelente a participação de vocês, também da audiência, todos de parabéns, nos aguardem, vamos voltar, o modelo foi super bem recebido aí, e com certeza vamos atender aí as demandas de vocês. Pessoal, temos mais TVD e VMware aqui, fiquem atentos à nossa programação, logo, logo a gente volta aí com vocês. Grande abraço, um ótimo dia, um excelente final de semana. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. All innovators start by solving a problem. As the world changes, the problems we need to solve change too.
VMware helps you anticipate change and realize new possibilities. That's because we're not just VMware. We're the foundation for digital business everywhere. We're multi-cloudware, next-gen appware, edge and IoTware. With a digital foundation built on VMware, new technologies deliver more value faster, and IT becomes more efficient, automated, and secure. But the real magic of our technology is what people do with it. So think of us as invent the futureware, change livesware, dream bigware. VMware. Realize what's possible.